Muitos brasileiros adorariam morar no Canadá e outros já estão realizando esse sonho. Isso devido à alta qualidade de vida do país. Pensando nisso, resolvi fazer um vídeo para mostrar a você como se aposentar no Canadá. Se você não me conhece, o meu nome é Otávio Salum e você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional. Vem comigo! Eu já fiz alguns vídeos nesse canal que tratam sobre o acordo previdenciário entre Brasil e Canadá e entre Brasil e Quebec. O Brasil tem um acordo diferente com cada um. Além disso, já falei também de outro acordo que foi assinado para evitar a bitributação. Então eu vou deixar um link para você aqui, você pode ter acesso a todo esse pacote de informações e de acordos que o Brasil já assinou com o Canadá. E se o tema te interessa, aposentadoria no Canadá, aposentadoria em Quebec, aposentadoria no exterior, direito previdenciário internacional de geral, te convido para curtir o vídeo, para compartilhar com outras pessoas, sobretudo aquelas que moram ou pensam em morar no Canadá, acho que é bem interessante. No Canadá, a província do Quebec, ela conta com uma certa autonomia, tanto é verdade que ela tem uma constituição própria, diferente da que a gente está acostumado no Brasil, que a gente tem aquele documento escrito com 250 artigos e tal. No Quebec, esse documento ele não é escrito, ele é dito por costumes, mas enfim, eu estou dizendo tudo isso para dizer que a aposentadoria que eu estou falando hoje, ela é basicamente do Canadá, do país Canadá. Quebec tem regras próprias, embora parecidas. Se você quiser, no vídeo de hoje eu vou tratar da aposentadoria no Canadá, tá? Se você quiser saber alguma coisa sobre aposentadoria no Quebec, eu cheguei nesse vídeo que eu fiz sobre o acordo previdenciário entre Brasil e Quebec, eu comento um pouquinho sobre a aposentadoria lá, não de maneira muito extensa, mas tá lá, então dá uma conferida. É muito comum que nos países mais desenvolvidos existam vários níveis de proteção. O que significa isso? Em alguns países tem a proteção que é por repartição, ou seja, que é aquela igual do Brasil, do INSS, tem a parte de capitalização, que é uma espécie de uma poupança, mas todos obrigatórios, enfim, um nível vai completando o outro. No Canadá eu acho bem interessante que existem dois níveis, na verdade tem um terceiro também, mas eu vou falar dos dois porque são os governamentais. Existe o Old Age Security e existe também no Canadá o Canada Pension Plan. Nesse vídeo eu vou tratar um pouco de cada um desses tipos de aposentadoria, digamos assim. De qualquer maneira, se você quiser complementar as informações, na descrição do vídeo tem o link das leis, então você pode acessar, tá lá em francês e inglês, você pode acessar e dar uma olhada. Primeiramente, tratando desse Old Age Security, na verdade ele tem 3 requisitos, eu vou deixar na tela para vocês. O primeiro deles é que a pessoa tenha ao menos 65 anos de idade. Ela tem também que ser cidadã canadense ou uma residente autorizada. Além disso, ela tem que ter residido no Canadá por ao menos 10 anos após completar 18 anos de idade. O que eu acho interessante nisso, para quem está acostumado a trabalhar com direito previdenciário, normalmente os requisitos para se aposentar, um dos requisitos é ter um tempo mínimo de contribuição no país. No Brasil, por exemplo, são 15 anos, em regra. No Canadá não existe esse tempo mínimo de contribuição, existe uma cláusula de residência, eu chamo pelo menos de cláusula de residência, ou seja, a pessoa tem que ter morado um tempo no país, ao invés de um tempo mínimo de contribuição, ela tem que ter um tempo mínimo de residência, o que é bem interessante. A título de informação, no ano passado, em 2022, o valor máximo desse benefício ele atingia $640 com 25 centavos, dólares canadenses. No entanto, existem alguns suplementos que podem vir a aumentar o valor desse benefício. Um deles por exemplo, se a pessoa é muito pobre, é considerada muito pobre pela lei canadense e ela tem uma aposentadoria já muito baixa. Então, se ela comprovar isso, ela vai ter direito até a um suplemento. Ela tem que daí fazer uma espécie, todo ano ela teria que renovar esse requerimento para daí ganhar o suplemento que eu comentei. Também o cônjuge é uma palavra bonita que a gente usa no direito, é o esposo, a esposa, o marido, a mulher, tá? Então o cônjuge que preencher alguns requisitos, ele também pode vir a ganhar um suplemento. Ele ou ela tem que ser casado com uma pessoa que já é aposentada, ter idade entre 60 e 64 anos, ter residido um certo número de anos no Canadá, enfim. Eu tô dando só esses dois exemplos para vocês verem que existe aquele valor que eu passei para vocês, mas também existem alguns suplementos dependendo do caso, se a pessoa preencher os requisitos.
O segundo tipo seria o tal do Canada Pension Plan. Esse, na verdade, ele é bem parecido, pelo que eu estudei, seria mais ou menos nos moldes do INSS. O que significa isso? Uma pessoa que trabalha, ela é contribuinte obrigatória, ou seja, você trabalha, você obrigatoriamente tem que pagar a previdência. Então essas aposentadorias, elas são justamente financiadas com esses pagamentos, tipo o INSS mesmo, tá? Naquela primeira que eu falei para vocês, não, elas são, não necessariamente a pessoa tem que contribuir para receber. Nesse sim, a pessoa tem que estar ali entre 18 e 65 anos, se estiver trabalhando obrigatoriamente, tem que fazer a contribuição. O valor desse benefício ele vai variar conforme a idade da pessoa, se for entre 60 e 70 anos, que é a idade que a pessoa tem ali para fazer o pedido de aposentadoria, dependendo da média da remuneração da pessoa, ou seja, da média das contribuições, e vai depender também do número de contribuições. E vocês lembram que a gente falou ali no início que não existe carência tempo mínimo de contribuição para outro benefício, e para esse que a gente está falando agora, você tem que ter pelo menos, a pessoa que vai pedir aposentadoria tem que ter pelo menos uma contribuição. Se a pessoa tiver uma só contribuição, ela vai ter direito a uma aposentadoria lá na frente. Lógico, o valor vai ser ínfimo, porque como eu falei para vocês, a quantidade de pagamentos, de contribuições feitas ao sistema previdenciário canadense vai fazer a diferença. Se você tem uma contribuição só, não vai ajudar muito, mas vai ter direito a alguma coisa. Em alguns países, a pessoa que é aposentada ela tem restrições para trabalhar. Não é o caso do Brasil, salvo se a pessoa for aposentada por invalidez e tal. Mas em regra no Brasil não existe essa restrição. Agora, no Canadá, se a pessoa faz o pedido entre 60 e 64 anos, ela tem restrições para trabalhar. Se ela fizer o pedido de aposentadoria a partir dos 65 anos, ela já não tem mais, aí ela pode trabalhar sem nenhum tipo de restrição, daí ela vai conciliar o valor da aposentadoria, o recebimento da aposentadoria junto com o salário. A título de curiosidade, esse benefício ele tem o valor máximo de $1.253, com 59 centavos, isso em 2022, tá, pessoal? Existe ainda, tá? Existe ainda um terceiro nível de proteção no Canadá, eu não vou entrar aqui, mas seria mais ou menos como pelo que eu estudei, seria mais ou menos como as nossas previdências complementares. As pessoas têm a opção e daí só que não é obrigatório e tal. Nesse tipo de vídeo eu acho sempre importante falar sobre planejamento previdenciário. Você é brasileiro, tá me assistindo, tá no Canadá, tá pensando em ir para o Canadá, já esteve no Canadá, já trabalhou e voltou para o Brasil. Então você pode vir a ter direito a uma aposentadoria mesmo que você já tenha voltado. Se você não cumpriu o tempo, a cláusula de residência, como eu falei para vocês, ou seja, o tempo mínimo de estadia no Canadá, eventualmente o tempo de contribuição no Brasil pode te ajudar para chegar naquele tempo mínimo de residência. Olha só que legal, isso está previsto no acordo entre Brasil e Canadá, tá? Então, o que é um planejamento? É a pessoa se planejar, a pessoa saber das suas contribuições previdenciárias. Olha, vale a pena eu ficar contribuindo lá do Canadá para o sistema brasileiro? Se vale a pena, qual seria o valor? Para responder isso, precisaria fazer alguns cálculos, não é impossível dizer, olha, vale a pena, não vale. Mas é interessante, às vezes tem pessoas que não têm tantas contribuições assim, mas podem continuar pagando à distância como facultativo. E tem pessoas que já têm bastante contribuições e mesmo assim, dependendo do caso, é interessante para a pessoa que ela possa ali, enfim, continuar pelo menos até chegar aos 15 anos no Brasil de contribuição para ser mais fácil se aposentar. Enfim, tudo isso é analisado num planejamento como esse. Além disso, também, outra coisa que deve ser planejada é a questão da residência fiscal. Você que está no Canadá, você que, enfim, já está há um tempo no Canadá, ou que está pensando em ir para o Canadá, você já comunicou ao governo brasileiro, por exemplo, que você saiu do Brasil, que você está morando no Canadá? Porque muito provavelmente você vai pensar, não, eu conheço um monte de gente que enfim, fez isso e não comunicou ao governo brasileiro e não aconteceu nada, isso é chamada saída definitiva do país, né? Então, assim, eu sugiro que vocês tomem cuidado, pessoal, porque os governos, os bancos centrais, digamos assim, né, eles são cada vez mais interligados entre eles. A gente não está mais nos anos 90 que não existia praticamente internet e tal. Hoje em dia a coisa é muito mais informatizada, a coisa é muito mais fácil. Então, você está no Canadá e você está recebendo um salário, 2, 3, 4 mil dólares canadenses e você não fez a saída definitiva, você, em tese, teria que informar o seu salário para o governo brasileiro.
Se você não fizer isso e o governo brasileiro descobrir que você está recebendo salário no Canadá, você vai arrumar uma incomodação grande, porque o governo brasileiro ele vai atrás de você. Claro, se você estiver no Canadá e não tiver nenhum bem no Brasil, dificilmente vai acontecer alguma coisa, salvo se você chegar no Brasil. Agora, se você tiver conta bancária, tiver algum bem, algum imóvel, enfim, você pode arrumar uma incomodação grande. Então sugiro que você, se você nunca ouviu falar nisso, ou se você já ouviu, mas não o fez, então sugiro que você planeje. É a melhor maneira da gente evitar problemas no futuro. Eu espero que as informações tenham sido úteis, tanto quanto a aposentadoria, quanto a relação de imposto que eu falei ali no final. Se foi, novamente convido você para dar um like, se tiver algum ponto que eu poderia ter esclarecido mais, deixa nos comentários, eventualmente eu posso fazer algum outro vídeo. E, novamente, né, para você encaminhar esse vídeo para outras pessoas, para aquele grupo no WhatsApp que está cheio de brasileiro no Canadá, também para se inscrever no canal e para ativar a sineta, que às vezes a gente faz live aqui, então você pode ficar sempre ligado nas informações do direito previdenciário internacional, direito previdenciário do Brasil e questões tributárias referentes a pessoas que estão de mudança. Então, aguardo vocês na próxima semana, porque eu vou estar lá, vou estar aqui esperando vocês. Um grande abraço.